Começando aqui no Instagram, começando também no Facebook, no YouTube. Vou só colocar o tema. Então, o mesmo. Vou fazer diferente. Pronto, tema colocado. Perfeito. Isso aí. Perfeito, galera. Então, mais uma live, mais um conteúdo para a gente compartilhar, para a gente perceber aqui de que forma a gente pode fazer diferente. O Instagram tá... Deixa eu ajeitar a luminosidade do Instagram. Ainda está chamando, ainda está conectando. Para quem está no YouTube, bem-vindos. O tema de hoje, mais do mesmo, ou fazer uma diferença, fazer uma grande diferença, fazer algo de uma forma que você seja único. Acho que esse é o tema, esse é o tema, enquanto o Instagram aqui está chamando as pessoas e está abrindo, ainda não está conectado. Bom, vamos lá. Fica aqui a sugestão sempre, se você tem... se você está sentindo que esse conteúdo ele é importante, compartilhe, divulgue, curta, inscreva-se no canal do YouTube para que realmente eu entenda que eu estou indo no caminho certo de trazer conteúdo, de trazer informações para as pessoas. Tá bem? Não sei se alguém ainda está... Beleza, então agora já está funcionando mesmo. Então, o que é importante a gente entender? Eu vou criar aqui um cenário para vocês, um cenário que começa a dar um norte dentro das nossas ações no dia a dia. Então, a gente está há quase 1 ano e meio em pandemia, então são quase 1 ano e meio que a vida virou literalmente de cabeça para baixo para muita gente que não estava acostumado com aquilo. Não que alguém estivesse acostumado com pandemia, mas fazendo uma analogia com o que eu ensino, o yoga a gente está acostumado a ficar de cabeça para baixo. Só que o que acontece é que a vida colocou as pessoas de cabeça para baixo, não necessariamente preparadas para isso. Praticamente ninguém estava preparado para isso. E o cenário da pandemia acabou trazendo à tona o online. Algo que muitos professores não tinham o hábito, não estavam acostumados. Particularmente, por um acaso, nunca foi algo pensado, eu já dava aulas online já há muito tempo. Então, no meu caso, foi uma transição muito simples. Eu só intensifiquei o processo do online. A diferença é que muita gente não fazia isso, não dava aulas online. No meu caso, foi algo muito natural por alunos mudarem de lugar e gostariam de fazer aulas comigo, mesmo não morando mais em São Paulo, que é onde eu moro, é onde eu ensino. Então essas pessoas elas acabaram fazendo aulas online. E a pandemia trouxe isso muito forte. Só que, como eu falei, a maioria das pessoas não estavam preparadas para isso. E aí esse não preparo foi se gerando, depois de quase 1 ano e meio, a gente está chegando de pandemia, foi gerando expectativas. As pessoas hoje elas não sabem muito bem para que lado ir, o que vai acontecer, se vai ter uma terceira onda de pandemia, se não vai ter, se o trabalho vai voltar ao normal, se o novo normal é o que a gente está vivenciando hoje, o online veio para ficar. Então muita gente tem uma expectativa mesclada com ansiedade. E o que acontece é que dentro dessa lógica e dentro desse cenário, o que foi se direcionando em relação aos profissionais foi que os profissionais eles começaram com tanta informação agora à mão, porque antigamente as informações eram mais difíceis de serem conquistadas para os profissionais em si.
Porque quando um profissional ele queria saber informação, ou queria se informar, ele queria se aprofundar, ele queria estudar mais, ele, em geral, ele ia buscar algo presencial. E hoje, com o online, isso foi facilitado. Hoje, com o online, as pessoas elas estão com as informações mais acessíveis. Então, é mais fácil você acessar essas informações. E quando a gente entra com essas informações, quando a gente começa a ter acesso às informações, a gente segue por uma linha de raciocínio de que assim, bom, eu tenho uma expectativa, eu não sei o que vai, na verdade eu não tenho expectativa, eu não sei o que vai acontecer com a pandemia, como profissional. Eu não sei se eu tenho uma academia, eu não sei se a academia vai continuar aberta. Se eu tenho uma escola, eu não sei se a escola vai continuar aberta. Eu não sei se os meus alunos vão conseguir continuar praticando. Eu não sei como. Então essa é a expectativa e a ansiedade ali mesclado, um sentimento mesclado dos profissionais. E quando isso surgiu, a galera começou a se adaptar para o online. Começou, então, eu não tenho esse know-how, então vou pegar esse know-how, vou conquistar esse know-how. E o grande ponto disso é que começaram a surgir enormes informações de tudo que é jeito, não necessariamente informações ou um conhecimento que talvez te trouxesse o resultado que você gostaria. E com essas inúmeras informações, e muita gente se baseando naquilo que o outro estava falando, aí o que aconteceu? As pessoas elas começaram eu tenho necessidade, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sustentar minha família, eu preciso viver. Então os professores eles começaram a agir exatamente um igual ao outro. E aí entra o tema da live de hoje, que é o mais do mesmo. Então, assim, a quantidade de profissionais, em qualquer nicho, a quantidade de profissionais que estão fazendo exatamente a mesma ação com o seu jeito, com a sua cara, mas exatamente a mesma ação, é imensa. Se eu pego dentro do meu nicho, hoje eu abro, ainda mais com um funil gerado pelo computador, pela internet em si, o funil que é gerado, se eu pego uma informação, eu como professor de yoga, você abre o Instagram, aparece milhões de professores de yoga. Ontem eu vi uma live que eu achei sensacional, porque é um profissional que eu vim conhecer no último ano, é um personal trainer, que é o Caio Signoretti, e ele é super, ele é super verdadeiro, eu me identifico muito com ele, porque eu tenho esse valor comigo de ser transparente, de ser verdadeiro, de falar aquilo que pensa. E ele estava falando, profissionais de educação física são vários. Hoje em dia ele brincou, você balança uma árvore, cai algum profissional de educação física. E o mesmo vai acontecer com nutricionista, o mesmo vai acontecer com professores de jiu-jitsu, o mesmo vai acontecer com professores de yoga. Yoga, eu abro a internet, tem milhões de formas e etc. E o que acontece é que a gente tem que ter muito claro, nós somos profissionais, todos nós somos professores, somos profissionais, e lá no final da conta, a gente quer ter a nossa remuneração. A gente não enxerga como algo, por mais que façamos trabalhos de colaboração com a sociedade, nós não somos uma organização sem fins lucrativos. Então nós somos profissionais e cada um de nós, cada pessoa que está aqui ouvindo o que eu estou falando, merece ganhar por aquilo que faz, por aquilo que entrega. O grande ponto é que as pessoas, os profissionais começaram a fazer, como não tinha muito um norte, então começou a fazer, tipo, olha, tal pessoa está fazendo isso, eu vou fazer, tal pessoa está fazendo isso, eu vou fazer. Então é uma coisa meio sem rumo. E isso, quando as pessoas começam a agir sem rumo, quando as pessoas começam a fazer algo sem rumo, eu particularmente não acho que faz muito sentido. E aí, quando a gente pega essa clareza na realidade, que a pessoa ela precisa de aumentar a sua arrecadação, aumentar o seu financeiro.
O grande ponto é que, para aumentar o financeiro, a pessoa ela não pode ter o foco só no dinheiro. Então, eu procuro falar isso. Se eu não me engano, eu comecei abrindo esse perfil lá atrás, já há alguns meses. Eu abri esse perfil falando que o grande diferencial do profissional é ele ser verdadeiro, é ele ser genuíno, é ele amar o que ele faz. E quando a gente tem o foco exclusivamente no financeiro, no resultado financeiro, isso não é legal. Eu lancei aqui há um tempinho o objetivo, hashtag rumo aos 20k. Por quê? Porque eu comecei, dentro de um levantamento que eu fiz, eu percebi que as pessoas, que os professores, eles estavam ganhando muito longe desse resultado. Então eles ganhavam muito pouco, e estavam tristes, a maioria está triste com o resultado que vem atingindo. Então muitos ficam indecisos, será que eu fiz a decisão certa? E o que eu posso falar é, sim, se você fez a decisão certa, você tomou a decisão certa, se você ama o que você faz. Então você tomou a decisão certa, você pode fazer, você pode conquistar. Isso eu tenho certeza. Agora, esse mais do mesmo, quando todo mundo acaba fazendo a mesma coisa, isso não é produtivo. Isso muito provavelmente não vai te conduzir àquele ponto que você deseja. Porque imagina assim, se alguém aqui, todo mundo, se é professor em algum momento isso vira, né? É uma moeda de dois lados. Em um momento você é professor e você está ensinando. Em outros momentos você já não é mais professor, você está aprendendo. Eu postei ontem nesse perfil, ontem eu estava fazendo minha aula de boxe. Então naquele momento eu não era mais professor, naquele momento eu sou aluno. Eu tiro minhas conclusões, minhas percepções, mas eu sou aluno. E todos nós passamos por isso, em algum momento nós estamos aprendendo com alguém. E quando a gente coloca esse foco no dinheiro, quando a gente começa a reproduzir algo que aquela pessoa está fazendo, eu vou reproduzir da mesma forma, acaba sendo todo mundo fazendo igual. Se eu pegar hoje, o online transformou o quê? Vieram as plataformas. Existem inúmeras plataformas. Inúmeras. Agora, eu vou fazer plataforma porque essa é a saída. Não tem que ser assim. A minha sugestão sempre vai ser, plataforma é um caminho? É um caminho atual? Tem que ser feito? Eu acho que tem que ser feito. Hoje em dia, as pessoas elas têm que ter um canal para ter acesso àquilo que você aprende. E, obviamente, escalonando aí imensamente aquilo que você tem para ensinar. O que eu ensinava para 20 pessoas, eu posso ensinar hoje para 1.000, para 10.000 pessoas. Então, é um número muito mais expressivo de atuação, de contato. Agora, se você pegar uma plataforma e se o A, o B, o C, o D, o E, o F, todo mundo faz a plataforma igual e não há diferença entre os profissionais, entre as plataformas, é mais do mesmo. E isso acaba gerando uma disputa interna entre os profissionais de uma forma que não é interessante para ninguém. Porque aí todo mundo vai nivelar por baixo. Essa é a tendência. A não ser aqueles que se destaquem, que realmente encontrem os seus diferenciais, que é o primeiro ponto. O profissional ele tem que achar o seu diferencial. Ele tem que entender o que ele... Por mais que ele tenha uma metodologia, um passo a passo, ele tem que entender qual é o diferencial dele. O que eu, Daniel Borges, me diferencio, a Aline entrou aqui lá de Portugal, uma professora de yoga de Portugal. O que meu trabalho é diferente da Aline? Por mais que ensinamos yoga, talvez o mesmo tipo de yoga, talvez não. Assim, por mais que ensinamos uma filosofia ou uma metodologia, nós temos que nos diferenciar como profissionais, dentro dessa lógica. Porque senão a gente está fazendo mais do mesmo e todo mundo igual, não tem porquê qualquer um. Então assim, tem mais do mesmo, tem 2 itens aqui. De repente começa a surgir um terceiro, e esse terceiro, ele vai subindo, ele está muito acima, ele se destaca, e se destaca de uma forma que apaga os demais. Então, eu acredito de verdade que a gente tem que entender o cenário. Foi por isso que eu comecei, criando o cenário. O cenário hoje é esse. O cenário hoje, ele é um cenário do online.
Eu acredito, e é realmente uma percepção minha para o futuro, que o presencial ele vai ser um diferencial muito grande. E eu tenho falado isso para a minha equipe, para os profissionais que eu travo contato. Já dou o exemplo de como se diferenciar, Fabi. Então, assim, quando há os profissionais, o online, ele é algo importante, é algo que todo mundo, quem não se adaptou, vai ter que se adaptar, é uma realidade. E quem conseguir manter um presencial com qualidade, vai ter já uma diferenciação, por exemplo, naquilo que está entregando. Então você entrega o online com qualidade, entrega o presencial com qualidade para aquela pessoa que quer o presencial, aquela pessoa que quer o online. Então você tem qualidade nos dois cases. E aí já começa aí a primeira resposta para a Fabi. Como se diferenciar? Então como que eu me diferencio? Eu me diferencio entregando qualidade. Entregar qualidade não é entregar qualidade através exclusivamente da excelência técnica. Eu venho falando muito isso todos os vídeos que eu tenho gravado, porque excelência técnica é um nível de qualidade, mas ele só é potencializado quando essa excelência técnica se une a um conhecimento sobre aquele cliente, sobre aquele aluno, e aí excelência técnica e conhecimento do aluno se fundem, e quando eles se fundem, eles promovem uma atuação direta e entregam um resultado excelente para aquele cliente. Então, a forma de se diferenciar, uma das formas, porque assim, quando se fala de diferenciação, eu posso ter aqui milhões de ações que vão me fazer com que eu seja diferente. E aí, essa é uma curiosidade que daqui a pouco eu vou falar. Eu posso falar agora. Então, assim, quando você tem mais do mesmo, todo mundo fazendo a mesma coisa, qual que é um dilema que aparece? E aí é uma confusão que tem que ser esclarecida. Mais do mesmo, 1.000 profissionais, no caso do meu nicho, 1.000 profissionais de yoga fazendo exatamente a mesma coisa. Não tem nada diferente. Aí vem um profissional que ele não passa a copiar várias pessoas. Ele é um profissional que vai lá e vai copiar, eu citei a Aline, então vai lá e começa a copiar o que a Aline está fazendo. A Aline está dando certo, a Aline está gerando resultado, então ela vai pegar e vai fazer o passo a passo daquilo que a Aline está fazendo. Aí o Flávio que entrou aqui, então o Flávio, ele começa a seguir a Aline e começa a fazer aquilo. A Aline está gerando resultado, ela está numa crescente, então o Flávio começa a fazer aquilo que a Aline está fazendo. Ele não vai pegar uma informação da Aline, uma informação da Fabi, uma informação do Rafa. Então ele não começa a pegar várias informações, mescla e começa a querer desenvolver. Então ali a gente tem agora um ponto que tem que ser muito observado. Então assim, a gente não vai copiar de tudo que é lugar sem ter um passo a passo, sem ter uma forma estabelecida. Por quê? Porque a gente não sabe se isso vai dar certo. Pode dar certo? Pode, mas o risco é muito maior. Se você tiver já um passo a passo, fica mais claro. E aí, dentro desse passo a passo, obviamente, cada profissional tem a sua característica. O Flávio tem uma característica, a Aline tem outra, a Fabi tem outra, o Rafa tem outra, o Jefferson tem outra. Então, cada uma das pessoas que vão entrando aqui tem uma característica diferente. Agora, colocar a sua característica dentro de uma metodologia, isso é importante. É mais fácil, é menos arriscado, principalmente num mundo que a gente não tem clareza de como está, de como vai ficar. Se fosse um mundo já estável, mesmo assim, seria interessante você seguir um passo a passo e não querer pegar coisas de tudo que é lado. Isso é algo que eu procuro passar para todo mundo que eu treino, porque realmente há uma tendência das pessoas quererem pegar informações dispersas que às vezes elas não se fundem. Então são informações diferentes que têm a sua lógica. Eu não estou dizendo que essas informações estão erradas, mas são informações que têm a sua lógica, mas talvez não entram em congruência, elas não se encaixam. Então imagina que é um quebra-cabeça que não se encaixa. Podem ser peças lindas,
mas elas não se encaixam. E aí, ao não se encaixarem, a gente acaba tendo um dilema, porque não vai te conduzir a um resultado. Pode te conduzir? Pode, mas é um risco. E não é um risco que deveria ser abraçado com unhas e dentes. Não precisa agora. Então, como a minha ideia desse perfil é ajudar os profissionais a fazerem com que eles possam chegar a objetivos que eles achavam que eram absurdamente longe ou que eram impossíveis de serem atingidos. Então, um ponto inicial que eu tenho que falar é exatamente esse. Tenha cuidado. Esses dois lados têm que ser muito observado. Tem que ser realmente muito observado. Deixa eu ver as perguntas aqui. Isso vai funcionar melhor com o público... Peraí. Mas isso vai funcionar mesmo que o público seja diferente? Sim, ele vai funcionar, Aline. Ele funciona com qualquer tipo de público. Obviamente, o público que você vai atingir, você tem que ter o conhecimento do público. E aí vem uma informação dentro das respostas que eu daria para a Fabi na pergunta dela, como se diferenciar. Você vai se diferenciar conhecendo melhor os públicos que você vai atingir. Eu posso ter 10 alunos de públicos diferentes, como eu falei aqui num último vídeo que eu gravei, eu posso ter 10 alunos de públicos diferentes, que eu gosto de trabalhar assim. Eu não subnicho tanto o meu público. Eu tenho nichado as pessoas que eu quero trabalhar, mas dentro desse nicho tem pessoas diferentes. E eu consigo atuar dessa forma com pessoas diferentes a partir do momento que eu conheço cada uma delas. E isso, para mim, sempre citei aqui como o maior tesouro do profissional. Se ele não conhece a fundo as informações do seu cliente, a gente já começa com... Imagina que teve uma largada de Fórmula 1 e aqueles pilotos, eles largaram com uma intensidade, ele tem uma explosão de saída e você vai largar ali numa marcha muito devagar e você quer largar já, você quer chegar na velocidade de quinta marcha, você coloca a terceira marcha. Sabe o que acontece isso com o seu carro em geral? Ele pode até sair, mas ele vai sair tão devagarzinho, então é o que vai acontecer. Para mim é isso, se você não conhece a fundo as informações do seu cliente, a tendência é que você vai sair muito devagar. E aí talvez você vai ser atropelado por várias pessoas que têm esse diferencial. E é o que eu tenho vivenciado na prática com os profissionais que eu estou lidando. Tá? Sim, total. As perguntas que estão vindo aqui, eu estou respondendo. Então, assim, você acha que a autenticidade é um caminho para isso? Total, é o que eu abri aqui a live. Então, assim, se você não for autêntico, se você não for genuíno, cara, ninguém acredita em você. E eu falei também isso há pouco tempo, que se você não for verdadeiro, não tenha dúvida que do outro lado as pessoas estão identificando se você é ou se você não é verdadeiro. Isso tem que estar muito claro para todo mundo. Vou repetir, se você não é verdadeiro, se você não é autêntico, a pessoa do outro lado, a pessoa que vai travar contato com o que você está expondo, ensinando, seja lá o que for, a outra pessoa, ela sabe, ela descobre. Ah, tem as exceções. Nossa, Dani, mas tem várias pessoas aí que sei lá, conseguem ser enganadas, ludibriadas. Isso são exceções. Em geral, o seu aluno, ele sabe, o seu cliente, ele sabe se você está sendo verdadeiro, se você está sendo autêntico. E esse é o primeiro passo. Se você vai ensinar algo, seja verdadeiro, seja autêntico. Eu citei ele, eu vou citar de novo, porque a live dele foi muito interessante. Ele estava ontem, o Caio Signoretti, ele estava falando dos haters. Então, o quanto as pessoas, algumas pessoas, quando você começa a fazer um trabalho, o quanto que essas pessoas, elas começam a entrar e jogar essas ideias contrárias. E não quer dizer que você
esteja certo ou errado, mas se a pessoa pensa diferente de você, ela começa a te agredir, a te atacar. E ele foi atacado ontem em um comentário que ele fez, e ele falou, agora eu vou fazer essa live para colocar. E foi extremamente pertinente, extremamente autêntico, verdadeiro. Então, naquele momento, se eu não conhecesse o trabalho dele, naquele momento eu teria comprado a ideia dele. Pronto, pela autenticidade. Então, tudo começa com autenticidade. Não tenha dúvida disso, é como eu acredito. Tá? E aí, então, dentro desse dilema de ser diferenciado, entrou aqui agora um amigo meu, que é o Luiz Comuna. Luiz, além de professor de yoga, ele é professor de jiu-jitsu. E o Luiz é um cara que, dentro do jiu-jitsu, eu sempre falei isso para ele, é um professor que é muito verdadeiro com a técnica. É muito verdadeiro com o que ele pensa, é muito verdadeiro com a forma como ele enxerga o jiu-jitsu. E isso fazia diferente. Eu sempre falei que ele desculpa a palavra, é um puta professor de jiu-jitsu. Porque realmente ele consegue enxergar, ele consegue trazer uma adaptação para as necessidades do aluno de uma forma incrível. E isso é o quê? Ser verdadeiro. Ele é verdadeiro com o que ele pensa, com o que ele acredita, com o que ele ensina. Então, o ser verdadeiro, ser autêntico é o primeiro passo, não tenho dúvida disso. Depois do ser verdadeiro, então ter essas informações, como eu venho falando, o maior tesouro que um professor tem é a informação do aluno dele. É o aluno em si, obviamente, mas as informações, tudo que está ali inserido naquele chip dentro da cabeça do aluno, aquilo precisa ser conhecido. É como se você pudesse ter acesso ao chip que está aqui dentro. E quando você tem esse acesso ao chip do aluno, você tem uma forma de agir, de atuar, de colocar, de transferir aquele conhecimento que você tem, daquilo que você ensina para o seu aluno de uma forma esplêndida. E você chega num resultado muito absurdo. Tá? Isso, de novo, qualquer nicho. As pessoas deveriam pensar nisso. Bom, mas aí a gente volta ao cenário. O cenário é um cenário online, é um cenário de adaptação. E aqui vai entrando vários itens do que eu tenho falado. O online, eu posso atingir o mesmo resultado com online? Óbvio que sim, óbvio. Se eu sou autêntico, se eu tenho as informações, se eu tenho conteúdo, se eu tenho excelência técnica, e eu trago isso para o aluno, online ou presencial, eu só tenho que me adaptar. Simples e puramente dessa forma. Eu tenho que me adaptar ao cenário. E ponto. Agora, nessa adaptação, sempre a diferenciação ela vai ser importante. Eu já dei aqui algumas dicas, né, dentro da resposta que a Fabi fez, da pergunta que a Fabi me fez, respondendo. Eu dei algumas dicas de como você se diferenciar. E aí, dentro desse processo de diferenciação que você vai passando, então quando você começa a realmente se diferenciar, o que acontece é que você vai sair desse mais do mesmo. Eu tenho que repetir isso. O que eu mais tenho visto quando eu abro o Instagram são várias pessoas que estão perdidas. Então é como se assim, a pessoa ela está perdida. E aí, o que as pessoas estão fazendo? Estão fazendo aquilo. Bom, vou fazer aquilo também. É meio que o efeito manada. Né? A história do efeito manada, ela muitas vezes ela nos salva, mas muitas vezes não. Então, assim, como é que eu acredito? Assim, efeito manada. Bom, tem ali um búfalo saiu correndo, e aí você tá um monte de búfalo, e tá ali pastando, e tava tranquilo, e aí aqueles búfalos saem correndo também, saem atrás de todo mundo. Só que assim, talvez esse búfalo que saiu correndo, ele tinha uma informação e saiu correndo. Você, para não ser morto por um leão, você correu também. Ótimo. Então, assim, a gente está num cenário que a Covid veio. Então, vamos sair correndo. Só que, se eu sair correndo e, ao mesmo tempo, eu começar a seguir uma lógica, cara, aquele cara é um exemplo para mim. Então, eu estou seguindo o que aquele cara está falando. Então, eu vou seguir ele. E eu vou aprendendo no meio do caminho. Eu vou me fortalecendo no meio do caminho. E vou seguindo. Ótimo. Agora, se eu simplesmente vou correndo e talvez aquele cara está mais preparado para correr do que eu. Ele se preparou mais. Ele tem uma diferenciação em relação a mim muito grande. Então ele começa aí. Esse cara, né, talvez eu não tenha essa capacidade que aquele outro tem. Então eu fico mais para trás. Eu posso ser comido pelo leão. Ou não, eu me livrei.
mas me livrei e ainda estou num patamar ali estável, tranquilo, mas longe daquele meu grande objetivo. Então, isso a gente tem que ter cuidado. Eu acho que essa é a grande diferenciação, tá? Tá sem áudio? Opa! Aqui, ó. Obrigado pela informação, Luciano. Então é isso. Exatamente, Aline. Quando você abre o Instagram, acaba dando preguiça. Por quê? Porque são várias pessoas falando e você fala, pô, de novo, mais um falando a mesma coisa. E é uma pena, porque assim, eu tenho certeza que o yoga ele vai contribuir com milhões de pessoas. Eu tenho certeza que o profissional de jiu-jitsu vai contribuir com milhões de pessoas. Eu tenho certeza que o profissional de educação física ou aquele personal trainer de funcional, seja lá o nicho que a pessoa esteja, vai contribuir com milhões de pessoas. Só que as pessoas, em geral, quando elas começam a fazer a mesma coisa, então dá preguiça para quem vê, dá preguiça para quem faz, dá preguiça para quem ensina. Até o profissional fica com preguiça de ensinar. Então, acho que isso tem que ser algo que tem que ter um cuidado dos profissionais, de verdade. Tem que ter um cuidado dos profissionais. Você tem que se diferenciar, você tem que se ajustar à realidade, que é o online. Mas não faz a mesma coisa que todo mundo está fazendo. Então, você pode seguir um passo a passo. Não pegue enlouquecidamente informações em tudo que é lugar e comece a colocar aquela informação de graça. Não precisa. Não precisa, não é o caminho mais adequado. Pelo menos é o que eu penso. Não faça isso. Tá? Você pode ser diferente, você pode fazer diferente. Você pode chegar aos 20k. Quando eu falo dos 20k, não é o que eu almejo, porque eu já passei disso. Tá? E algumas pessoas, elas entraram aí, assim como entraram os haters que eu falei do Caio, entraram alguns em mim, assim. E falando assim, nossa, mas só tá pensando em grana. Não! Cara, eu quero que as pessoas elas tenham a possibilidade real, as possibilidades reais de atingir os seus sonhos. E como um dia eu achei há alguns bons anos, sei lá, 15 anos, 16 anos atrás, eu achava que era impossível e eu estava desistindo de ser um professor de yoga, eu estava desistindo de ensinar. Eu tenho certeza que muitas pessoas, simplesmente elas desistiram. E o que eu quero fazer é entender, mostrar para as pessoas, eu tive que entender e eu poder mostrar para as pessoas que é possível, que você pode chegar a isso, que não é um sonho distante, é um sonho bem palpável. Que está ali, ó, pode estar nas suas mãos. Só que obviamente, é simples, não é. É fácil, não é. Vai cair do céu? Não vai. Mas você pode chegar. É isso. O meu papel com esse perfil é mostrar para as pessoas que vocês podem chegar. Você que está me escutando agora, você pode chegar. Se você hoje está ganhando... A Aline trabalha na Europa. Então, assim, eu não sei exatamente qual é a média europeia. Na pesquisa que eu fiz, tiveram algumas pessoas que responderam, mas como eu perguntei em reais, as pessoas colocaram em reais. E, assim, realmente me assusta saber o quanto um profissional, seja do nicho que for, vem ganhando. Então, ver profissionais que não passam dos 5 mil reais, para mim me assusta. Né? Fazendo a conversão aí para a Europa, Aline, isso me assusta. Eu tenho certeza que todo profissional que tiver qualidade, que fizer aquilo que acredita, que realmente se entregar, que realmente comprar a ideia, todo profissional pode chegar. Agora, a minha sugestão, você pode chegar pegando um monte de coisas ali, tentando, você pega um elemento aqui, um elemento ali, junta tudo e faz uma vitamina qualquer ali, vai? Pode. Agora, se você fizer a vitamina com os elementos certos, na ordem certa, talvez o efeito que essa vitamina vai gerar em você seja muito mais poderoso. Seja uma vitamina extremamente energizante e que vai te levar ao caminho que você deseja. Tá? Então, eu acho que conhecer os seus diferenciais
E aí dentro da pergunta da Fabi, isso vale muito, tá? Então se você pega, ó, a Aline está colocando ali, a média é 800 euros, se o euro está 6, vai chegar exatamente no que eu estou falando, vai chegar a esses 5 mil reais. Eu não sei como é viver em Portugal com 800 euros. Então se eu ganhasse 5 mil reais aqui para sustentar 2 filhas, para distribuir esse sustento, né, com a minha esposa que também trabalha. Então, se eu tivesse que fazer no Brasil em 5 mil reais, eu não sei como eu faria. Para pagar a escola das filhas e etc. Para comer. Então, eu não sei como eu faria se eu tivesse que sobreviver com 5 mil reais. Né? Então, assim, eu acho que mude as suas percepções. Essa vai ficar a minha última sugestão de hoje. Mude de verdade a sua mentalidade. Siga o fluxo. O fluxo é esse. O fluxo natural hoje é a gente se adaptar ao online da melhor forma que a gente puder. É a gente manter o presencial e um presencial foda, porque vai ser valorizado pelo seu aluno. Junte esses 2 quesitos, faça o melhor que você, entregue o melhor que você puder para os seus alunos, gere resultado neles, mas não faça o mais do mesmo. Siga ou 2 ou 3 profissionais que você acredita. A partir do momento que você pegar esse profissional, siga o passo a passo dele e assim, a chance de você sair dos 5 e ir para 7, depois para 10, e ir aumentando e chegar aos 20 é muito maior do que você pegar um monte de coisa e tentar. E talvez essa tentativa ela seja frustrante e você desista no meio do caminho. E é isso que eu não quero que as pessoas façam. Tá bom? Então fica essa minha última sugestão de hoje. Obrigado por quem fez perguntas, jogou aí informações. Espero que todo esse conteúdo faça diferença na vida de vocês. E curta, compartilhe, inscreva-se nos canais e dessa forma eu vou saber que eu estou indo no caminho certo e que os haters só vão me fazer crescer mais. Eles não vão fazer eu desistir, tá bom? Super beijo para todos, vejo vocês, um abração. Fechando aqui o YouTube e o Facebook e fechando também o Instagram. Beijos!